Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre um romance entre um universitário e uma mulher mais velha, que se não me falha a memória o nome do mangá era Torima-san alguma coisa. Como o vídeo teve uma boa recepção, eu catei mais um mangá com uma temática parecida, que é One-san ga Shinryakusho. Eu acho que assim se pronuncia, mas vamos só seguir em frente. Esse mangá tem um ecchi bem pesado, e é bom eu falar isso desde o início, né? E sim, o protagonista é um não virgão, ele realmente dá orgulho nesse mangá. Mas antes de eu começar a falar sobre essa obra, eu só quero avisar que o canal agora tem o sistema de membros, onde os assinantes terão acesso a vídeos exclusivos do canal. Seja você membro ou não, eu agradeço muito o seu apoio. Então, sem mais enrolação, vamos para a história deste belo echizão com romance. Aqui nós acompanhamos o Toono Ao, é meio estranho esse nome, mas beleza, que é um jovem que não conseguiu ingressar na faculdade em sua primeira tentativa, por isso ele acabou virando um Ronin. A palavra Ronin tem um significado puxando para algo relacionado a samurais, contudo, esse termo pode ser usado também para estudantes que fracassaram no vestibular e perderam seu ano letivo. Eu acho que é isso, fiquem à vontade para me corrigir se eu estiver errado. A questão aqui é que quando o protagonista estava chegando em sua casa, no seu AP, ele acaba encontrando uma mulher desmaiada na escadaria, demonstrando estar muito bêbada por sinal. E é aqui que conhecemos a heroína principal, a waifu da obra, que vamos chamar ela apenas de One-san, já que por vários capítulos ela sequer fala o seu nome. E como um exímio cavalheiro, o Toono acaba oferecendo ajuda a essa a One-san, né? Como um exímio cavalheiro, vale ser ressaltado. Com esse início da história já podemos perceber que a heroína principal é bem provocativa, e talvez um pouco estranha, já que eles não são conhecidos aparentemente, né? Isso seria estranho na vida real, você ser bem provocativo ou provocativa com algum estranho, mas beleza, vamos seguir em frente porque isso aqui é ficção, é um mangá. Mas quem em sua consciência não iria oferecer ajuda a uma waifu dessas? Tá, depende da situação também, mas não é esse o caso aqui neste mangá. Já sobre a personalidade provocativa da One-san, isso fica bem claro quando ela decide por si própria tomar um banho na casa do protagonista, sem o consentimento dele, onde até tem aquela típica ceninha básica do Toono entregando a toalha para a heroína, enquanto ela continua provocando o protagonista. Eu não esperava menos em um ecchi, pra ser sincero. Eu não esperava menos. E claro, também temos uma amostra do ecchi pesado ainda no primeiro capítulo, onde como agradecimento pela ajuda, ela literalmente mostra tudo ao protagonista. Sim, toda a pele exposta, eu acho que eu não preciso detalhar mais do que isso. Sinceramente, eu nem vou mostrar ou detalhar muito para atiçar mais sua curiosidade, e porque eu também não sou um imbecil de mostrar algo no YouTube, eu posso ser um pouco idiota, mas a esse ponto não. Bem, outro fato estranho ou não, dependendo do ponto de vista, é em como a One-san se sente à vontade com o Toono, dando a impressão que talvez ela já o conheça e provavelmente o protagonista não se lembra dela. Ou você também pode pensar que a heroína é uma doida varrida, que só queria abrigo com um jovem universitário solteiro. Temos duas boas possibilidades. Eu voto na primeira, pra ser sincero. E o fato dessa One-san dormir na casa do protagonista, na mesma cama ainda por cima, te deixa curioso para saber aonde vai levar essa relação estranha entre uma mulher muito provocativa e um jovem bem submisso. Fora que vale ser mencionado que foi ideia da própria heroína dormir na casa do protagonista e não dele. O Toono não sabe nem como encarar isso nesse início da história, mas eu acho que ele só não conseguiu acreditar no que estava acontecendo, já que não era todo santo dia que ele podia interagir com uma waifu dessa categoria. É como se não tivesse caído a ficha pra ele de tudo que aconteceu em tão pouco tempo, desde que ele encontrou a One-san bêbada na escadaria até o momento em que a heroína simplesmente decidiu dormir com o protagonista. E eu digo dormir, só dormir mesmo, sem nada ecchi envolvido aqui nesse momento, só pra deixar claro isso. Tudo isso em um curto espaço de tempo. Com certeza muitas pessoas, provavelmente a maioria, iria querer tirar a limpo tudo com essa mulher antes de deixar ela ficar na sua casa. Mas não aqui, o protagonista tá tipo aquele meme do Instagram, compreensível, tenha um bom dia e foda-se.
Já indo para o segundo capítulo, podemos ver que o Toono foi totalmente dominado pela One-san, foi 100% dominado agora. Isso falando nos dois sentidos, tanto na questão dela começar a conviver na casa do protagonista com o protagonista, como também nos atos eti. E pensar que o cara só queria um pouco de sossego para se dedicar no cursinho e entrar numa faculdade de arte. Esses autores sabem criar uns miseráveis sortudos, isso eu não posso negar. Eu acho incrível também como a heroína já está morando com o Toono, mas o protagonista não sabe nem sequer o nome dela nesse início de relação deles. O cara tá literalmente hipnotizado. No entanto, em compensação por essa estadia, a One-san acaba se oferecendo para ajudar o protagonista com sua arte. E não, ela não é nenhuma especialista nessa área. A ajuda que ela oferece na verdade é o próprio corpo dela, assim o Toono poderia senti-la e aperfeiçoar seu desenho. E esse sentir que eu falo é no sentido eti mesmo, porque obviamente estamos falando de um mangá eti, não encare isso como se fosse uma surpresa. Se você está esperando uma história com uma relação e desenvolvimento bem complexa e cheia de frescura no bom sentido, então eu não recomendo esse mangá para você em específico. Em contrapartida, se você está buscando uma história simples que foque muito no eti pesado, então esse mangá pode ser a escolha certa, ou não também, sei lá. Mas se você está se perguntando se tem algo além dessa interação eti deles no AP do protagonista, eu diria que sim. Logo no capítulo 4, o Toono acaba ouvindo uma ligação sem querer da One-san, onde ela fala sobre o protagonista, onde ela estava falando sobre o protagonista, provando o ponto que eu tinha falado anteriormente, onde essa mulher já conhecia o Toono. O protagonista até tenta saber quem ela é, perguntando o seu nome, mas a heroína consegue se esquivar do interrogatório, simplesmente provocando ele com sua arma mais poderosa, que é seu corpo, obviamente. Eu acho que eu nem preciso repetir que estamos falando de um eti, né? Assim deixando o Toono sem jeito, e com a atitude de um excelente virgão, ele simplesmente vai dormir sem continuar questionando essa One-san. O protagonista tem algumas atitudes bem questionáveis nesse início, e mais à frente na história também, mas não se preocupem, conforme ele a conhece melhor e vai entendendo seus próprios sentimentos, o Toono vai deixando cada vez mais esse lado virgão dele e se tornando um protagonista decente, pelo menos em alguns aspectos. Um exemplo de atitude questionável, mas que nem deveria ser na verdade, mas eu vou explicar isso, alerta de spoiler, é o fato do Toono fazer os finalmente com outras mulheres além da heroína principal. Não que seja um NTR isso, não é disso que eu tô falando, que fique claro. Mas às vezes o protagonista se deixa levar muito facilmente pelo sexo oposto. E a prova disso é a própria relação que o Toono tem com a One-san, onde a heroína simplesmente invadiu a casa do protagonista e ficou por isso mesmo, ficou assim mesmo. Isso a princípio na história. Parecia que ela tinha o Toono na palma da mão o tempo todo e ele não conseguia simplesmente perguntar um simples nome. Que por sinal, o nome dela é Kurena. Só é dito isso, se não me falha a memória, lá no capítulo 8, pra tu ter uma ideia. Dito tudo isso, como eu falei, o protagonista vai ficar com outras duas mulheres na obra, pelo menos até onde eu li foram duas. Mas isso não vai virar um triângulo amoroso ou qualquer coisa do tipo, eu espero que continue assim, pra ser sincero, eu espero muito. A história até tem um draminha envolvendo uma questão com o pai do protagonista, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque a ideia é recomendar e não resumir linha por linha hoje. Por fim, se você busca um mangá de romance com eti pesado e um protagonista não virgão, então este mangá pode ser a escolha certa, do contrário só passe longe. A arte do mangá também é bem bonita para um eti, eu acho que o artista mandou muito bem, isso eu vou ressaltar pelo menos. E provavelmente eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou deixar para me arrepender depois de postar esse vídeo. E no mais, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima! Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.